Eu trabalhava primeiro, eu fazia cursos de TI na Microcamp, estudei na Microlins ali no Campo Limpo, né, na estrada do Campo Limpo, no Taboão da Serra, divisa São Paulo e Taboão. Perdão. Mas eu trabalhava com venda de sapatos e estudava para poder fazer TI, gostava de computador. Poxa, era na época da internet discada, então só podia entrar de madrugada, porque senão ocupava a linha do telefone. E aí tinha aquela coisa, e eu sempre quis, pô, acho muito legal, gostava de videogame, essas coisas, enfim. Então eu trabalhava como vendedor de sapato na estrada do Campo Limpo, numa loja chamada Viva Modas. Eu já comprei sapato lá. Mas eu vendia sapato, roupa, enfim. E aí, Viva Modas. a gerente lá, o irmão dela trabalhava numa autorizada da Electrolux, que é a refrigeração Prel. Uma autorizada que eu sou muito Na grato. Vila Prel. Exatamente. Ela foi fundada na Vila Prel e depois ela se mudou para Giovanni Gronk. E aí eu conheci, a gente brincava que o nome dele era Pata de Urso. Mas era porque um cara muito grandão e tudo que ele botava a mão quebrava. Pata de urso? Pata de urso. Pata de urso. Mas é uma pessoa que sou muito grato, o Hernando. Inclusive, ele foi para Portugal depois. E aí, através dele, eu conheci o Renato e o Douglas, que eram os proprietários da Top Service do Morumbi. É. E eu fui porque eles estavam precisando de fazer refazer a estrutura. Reformulando o quadro de Isso. funcionário. E precisava fazer a parte de informática. Então, tinha um curso lá de TI. Eu fiz pelo Senac, também fiz pela Microcamp, pela Microlise, fui fazendo os cursos. E aí eles falaram, pô, a gente precisa implementar um sistema e a gente precisa dar suporte pro pessoal aqui falando de informática. Então, tinha alguns computadores, a gente precisa fazer manutenção dos computadores, trocar teclado, essas coisas. E eu ficava responsável por isso. Então, meu primeiro contato com o serviço autorizado Electrolux foi através disso, que eu fiz a entrevista com o proprietário Renato. E aí ele me deu a oportunidade de começar. Então eu comecei ali fazendo as manutenções dos equipamentos, falando de TI mesmo, né? Parte de infraestrutura de redes. E aí depois disso me surgiu curiosidade. Eu estava sempre lá, então eu trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 18, ficava lá. Só que eu sempre vi os técnicos entrando, né? Saindo, fazendo requisição de peças para ir para campo, fazer conserto de geladeira, lavadora. Então em 2009 foi quando eu entrei, mais ou menos 2009, 2010 ali que eu entrei. E aí eu comecei a fazer esse serviço de TI, como um serviço autorizado Electrolux. Foi quando Que legal, começou. né? Pô, legal pra caramba. Você tem bastante história, bastante bagagem. Não, e a história dele, tudo é voltada pro lado da minha quebrada lá, você acredita? Zona Sul, rapaz. Zona Sul. Vila Prel, É isso história mesmo. do Campo Limpo. Que legal, velho. E assim, sinceramente, o pessoal até brincava, porque eu morava no Taboão, mas eu nem sabia que no Taboão tinha estádio. Porque tem um estádio lá do Taboão da Serra, mas que eu não conhecia. E aí, É o famoso Taboão das Trevas. Taboão o das famoso Trevas. Taboão das Trevas. A galera que conhece lembra muito ali por causa do Thiago Ventura, né? Que ele é o comediante que saiu de lá e ele ficou muito tempo lá ainda, né? Até sair. Então a galera conheceu muito Taboão das Trevas por causa disso. Era só droga, roubo e tudo que tinha lá no Taboão. Aí a galera, mas enfim. Eu vou aproveitar aqui que a gente tá falando daquela região ali, mandar um salve pra galera do Capão Redondo, do Jardim Ângela, Maria Sampaio, Jardim Oliveira. Maria Sampaio, Oliveira, a Tabuca, o Taboão, né? Você falou que você vendeu sapato e fez um monte de coisa, exatamente. E aí foi trabalhar como TI na Electrolux. E como é que foi você virar do nada, começou a trabalhar instalador, instrutor técnico? Como é que foi essa virada de chave lá dentro da Electrolux? E numa empresa tão grande, né? Você ganhar essa responsabilidade, esse desafio. Eu fiquei, assim, bem feliz com a oportunidade. Afinal, a Prel já tinha ali mais de 15 anos já no mercado, já prestando serviço para a Electrolux, porque ela entrou para prestar serviço para a Electrolux ainda com o Prosdóximo, né? Que ainda foi quando a Electrolux veio para o Brasil ali, enfim. Quando eu entrei, dando uma resumida, com o Renato, eu tive essa oportunidade, eu conheci o Douglas, e fazendo o TI, eu comecei a ficar meio curioso com o que rolava ali com a galera. E aí eu falei, pô, que legal. Aí ele perguntou, você tem vontade de aprender alguma coisa? Aqui a gente tem alguns instaladores que você pode acompanhar o campo. Eu falei, pô, como que funciona? Aí eu comecei nas horas vagas que eu tinha, quando tinha intervalo ali, não tinha nada, eu ia para campo, ia para oficina e comecei a ir aos finais de semana também. Aí eu comecei a ir para campo primeiro para poder fazer instalação de coifa de ilha, muita instalação em conversão de fogão, porque a Electrolux fabrica produto em GLP
e você precisava converter para GN, gás natural. Sim. E aí eu comecei a ir primeiro fazendo esses serviços. Então, primeiro, tudo que era voltado para instalação. Instalação de lava-louças, coifa de ilha, depurador, fogão, aquecedor de gás. Aí eu comecei a também ter o contato com alguns instaladores na época de ar-condicionado. E aí, pô, isso foi muito bacana, começou a brilhar os olhos, mas ainda não fui para Arcon. Eu continuei ali com parte de linha branca primeiro. Fui para... Aí eles me deram a oportunidade e aí foi quando eu abandonei um pouco o TI. Eu comecei a ir para campo e vi que ficar no escritório ali não era para mim ainda. Comecei a ver que, poxa, cada dia estava numa região. A autorizada era responsável por Zona Sul quase toda. Então, a gente ia da Boi-mirim até Capão Redondo, Taboão da Serra, Cidade Jardim, Santo Amaro, Ângela, um pouquinho do menininha. Brooklyn, tudo, menininha, tudo ali. E aí eu comecei a cada dia ir com um técnico diferente, em regiões diferentes. Então, primeiro, aprender a base ali do produto. E aí surgiu a vontade de fazer o curso, então, de refrigeração. Caramba, que legal, hein? E aí você fez esse curso? Onde você fez esse curso? Aí eu fiz, na verdade, fiz em alguns lugares, né? Sim. Fiz no Senai, Oscar Rodrigues, no Ipiranga. Aí eu teve um curso também que eu fiz na época, há muitos anos atrás, que era uma escola pequena que tinha no Taboão, perto ali da... Não sei se você conhece a igreja ali de Santa Terezinha, atrás tinha uma escola profissionalizante, fiz também. O Naldo casou umas 3 vezes aí nessa igreja. Se minha mulher estiver assistindo, eu tô ferrado. E aí eu comecei, né? E aí eu fui aprendendo, aprendi muito com o Michael, o João Carlos, que eram 2 instaladores de ar-condicionado lá dentro. E aí eu comecei a fazer ali, ir com ele para campo, a carregar. Primeiro era auxiliar, então só servia para carregar a escada, carregar esponjoso, desdobrar o tubo. Martelo de borracha. Só era isso que servia, entendeu? No começo era só isso. Eu dirigia... preenchia a ordem de serviço, eu ligava para o consumidor. Você era um ajudante, né, cara? 100% ajudante. Tá. Uma coisa legal. Você já ministrou alguns cursos no Senai e também em outra escola, né? Na Argos. Na Argos? Na escola Argos. Em Santo Amaro. Exato. Como foi essa experiência? Conta um pouco pra gente. Cara, a Argos para mim também foi uma outra escola. Quando eu entrei, através de uma oportunidade que o professor Adelson, que ele dava aula no Oscar Rodrigues também, deu aula de linha branca no Oscar Rodrigues, ele deu aula também na Argos e ele me deu a oportunidade junto com o diretor. Poxa, agora me fugiu o nome, mas era um cara, gente finíssima. Ele deu a oportunidade, falou, primeiro vamos fazer um teste para ver se você tem tanto conhecimento para lecionar, tanto conhecimento técnico para poder desenvolver com os alunos. E aí, cara, foi um momento assim, porque eu não tinha essa expertise 100% ainda de falar, pô, será que eu consigo isso? E isso, lógico, depois já tinha feito curso, já tinha feito um curso Descomplique do Sebrae, porque como eu já tinha feito a graduação, eu queria dar aula no Sebrae. E aí, no Sebrae foi onde eu aprendi que era um curso que eles ensinavam a você ser professor. E aí eu fiz um curso rápido lá, se não me engano, era 6 meses, que você entra hoje no Senai, você consegue se cadastrar para você se tornar um professor parceiro. Não é um professor do Sebrae, mas é um professor parceiro que aplica alguns cursos. E eu cheguei a aplicar um curso, uma turma de curso Descomplique, que era um curso que você tinha gestão financeira, marketing, administração e a parte de gestão. E aí tinha essas 4 frentes dentro do curso Descomplique. Até hoje tem esse curso que é muito bom para quem quer entender se vai ou não empreender. E aí tinha a parte de como criar um meio, mas esse curso, ele está em qual plataforma para quem estiver nos assistindo e querer ter acesso? Dentro da plataforma do Sebrae, tem o curso Descomplique. É o primeiro curso para quem quer se tornar um empreendedor. Que você vai entrar e vai saber um pouco como que funciona. É um curso gratuito. Ele vai te dar a região mais próxima da sua casa. Depois que eu fiz esse curso, então eu fui para Argos. E aí, dentro da Argos, eu passei lá, Rivas. Lembrei, Riva. O diretor, né? Era o diretor da Argos. E ele me deu oportunidade, me deu alguns toques, porque, você não pode usar a lousa toda, você tem que usar aqui para poder... E aí, foi quando eu tive minha primeira experiência. Lá na Argos, vamos dizer assim, tinha toda a forma de público. A pessoa que tinha experiência no mercado e a pessoa que não tinha conhecimento nenhum no mercado. Inclusive, um aluno que me marcou bastante, até hoje tenho contato com ele, ele era um bombeiro aposentado, tinha, se não me engano, mais de 60 anos. O dobro da sua idade. Sim. E que ele estava saindo, né, da aposentadoria e ele falou que queria fazer uma renda extra com linha branca.
E aí ele foi lá e queria aprender. E naquele momento eu me identifiquei como pessoas de vontade, assim, gigantesca, porque a pessoa estava investindo um valor que muitas vezes ali na região mais periférica não tinha, mas que ele queria mudar a história da vida daquela pessoa. Sim. E o que mais me fez ficar, continuar a investir, era que, pô, eu podia fazer parte da mudança de história daquela pessoa. Indiferente de valor, indiferente de qualquer coisa, aquilo para mim foi o que começou a me chamar a atenção, porque foi o que a Prel fez comigo no passado. Sim. Eu tive uma história aqui na Prel, os caras me chamavam de piripaque do Chaves. Por quê? Eu era um cara muito ansioso, muito ansioso. Era? Ou ainda é? Um pouco. Mas que isso, cara, me corroía de uma forma... No final, ele vai fazer o piripaque do Chaves pra vocês, tá? Já tá combinado. Não, já. pelo amor de Deus. O piripaque do Chaves foi porque, como eu era muito ansioso, eu faltava oxigênio, faltava ar. E eu desmaiava. Sério? No meio do dia, assim, do nada, no estoque. Eu já desmaiei. O Marquinhos Caraca, juro pra você. O Marcos, hoje ele é um coordenador de uma assistência técnica que é o Top São Paulo, fica na Vila Mariana. Ele me socorreu de carro umas 3 vezes. Uma porrada de gente da Prel já me socorreu. Por quê? A minha ansiedade, me faltava ar, eu perdia o ar e desmaiava. Caramba, Nossa, que cara, loucura. que curiosidade essa aí. E aí, cara, foi um dos primeiros contatos que eu falei, você precisa ir pro psicólogo. Foi o primeiro contato que eu tive ali por causa da minha ansiedade. Para controlar as emoções. Exato. E aí eu falo, por que eu comecei a ajudar pessoas? Porque lá na Prel, o Douglas e o Renato, eles tinham tudo para me mandar embora. Porque, pô, o cara do nada desmaiava. Ele falou, mas esse cara vai morrer aqui na empresa, daqui a pouco vai ser um prejuízo para nós, vai acontecer alguma coisa aqui. Entendeu? E aí eles acreditaram. Eles viram um potencial ali e eles falaram, pô, eu vou investir no aprendizado desse cara. Investiram para mim, me mandaram pro... A Electrolux tinha um programa em que ela pegava alguns proprietários de autorizado, sim, escolhiam alguns técnicos e eles mandavam esses técnicos para Curitiba para ficar lá uma semana no Senai estudando. Que loucura. Pô, que legal. E aí, e só os produtos Electrolux. Então você ficava ali focado para aprender sobre o produto Electrolux. E, pô, eles pagavam hotel, tudo isso para mim, cara, eles me escolheram para poder estar ali. Que legal, cara. Então, você jovem, aprendendo, tudo. Pô, exato, legal, tava né, com 18, 19, 17, 18 anos ali. Sim. E aí isso, falei, poxa, quando eu entrei na Argos, que foi em 2019, 2020, acho que foi mais ou menos isso, cara, para mim foi o que mudou, o que melhorou tudo. Foi um divisor de água. Foi um divisor, entendeu? Então, para mim, pô, hoje eu posso retribuir às pessoas o que muita gente fez por mim. Que legal. O Sombra levantou a mão. É alguma coisa aí, Sombra? Pipocando. O Alexandre Santos, ele disse que é o AJ. O Matheus Benhu mandou um superchat e disse aqui, ó, dale, bebê. Falando em superchat, o universo conspira ao nosso favor e o Facilita Técnico acabou de mandar um superchat de 150 mangos. Repita! Valeu, 150 Marcel. Mangos. Marcel Douglas. Muito obrigado ao Facilita Técnico, que é um parceiro aqui do Clubecast do Frio, do Clube do Frio em geral, que não decepciona nunca. Lembrando que hoje tem Pix, quinhentão no Pix. Já falei a primeira palavra-chave do dia. Logo vou falar a segunda. E tem o sorteio do box também, do Facilita Técnico. Quero agradecer a audiência de todo mundo, a paciência de vocês. Cara, vocês são demais. Só que, ó, temos mais pessoas online do que... joinha. Vamos sentar o dedo aí, gente. Aí. Senta o dedo, galera. Dê um like pra gente. Dê o seu joinha, porque o seu like vale mais do que dinheiro, vale mais do que barras de ouro. E o Facilita Técnico aqui, ó. Existem 2 tipos de pessoas na vida. As que já têm uma Electrolux e as que um dia terão uma Electrolux. Um grande abraço, Patrício. Sucesso. Obrigado. Sucesso total. E pra ganhar esses 500 no Pix aí, você falou que tem que ser 5 palavras-chave, é isso mesmo? 5 palavras-chave, eu já disse uma, falta 4. Quer que eu fale a segunda agora? Não, deixa primeiro o Naldo fazer a pergunta aqui, que é legal da parte do então, ó, gente, treinamento. A vocês que estão aqui depois disso, cara. Online com a gente, mande a cidade de onde vocês estão assistindo, mande o estado de vocês, que já eu vou voltar aqui falando de onde vocês estão assistindo hoje, o Patrício Show aqui no Clubecast do Frio.
Patrício Show, o cara veio diretamente do Taboão, desbravando esse mundão, esse Brasilzão aí, ministrando treinamentos. Conta um pouco da sua experiência pra gente aí, nesse mundão aí de Deus. Falando de treinamento, eu comecei ano passado junto com o Humberto, que era foi um cara sensacional, que passou pela Electrolux também, me ensinou muito sobre o mundo cooperativo. E o treinamento em si, eu tinha experiência de aula, de sala de aula, de estar ali com o aluno, de ter a liberdade, mas o treinamento fora, com um público que eu não conhecia ainda, porque como eu fiquei muitos anos dentro do serviço autorizado, eu perdi esse contato, não tinha Instagram, não mexia, não acessava, não era algo que... Então, fazer treinamento em todo o Brasil, como foi feito ano passado e como está sendo esse ano, para mim também é uma questão de mudança, assim, na minha história, mais uma vez. Foram alguns pontos marcantes que eu tive na minha vida. Você lembra do seu primeiro treinamento? Meu primeiro treinamento sozinho foi no Rio de Janeiro, pela Electrolux. Né? Pela Electrolux, depois que eu entrei como instrutor, foi o primeiro treinamento técnico que eu tive, foi no Rio de Janeiro. Inclusive, o Ben-Hur estava lá, foi pela Friopeças. Eu não tinha ideia de como seria. Então, assim, a visão da Electrolux, ela estava bem complicada, né? Falando bom sentido, assim, no sentido que ninguém queria saber de Electrolux falando de ar-condicionado, porque nós tivemos muitas oportunidades. E quando eu fui para o Rio, eu fui apreensivo, porque o primeiro tinha sido em Fortaleza, tinha sido um sucesso, mais de 350 instaladores, mas que a galera apanhou muito lá. Por quê? Precisava apanhar, precisava voltar a escutar o instalador. Isso aí. Quando eu fui pro Rio de Janeiro, não foi diferente. Então, os instaladores ali perguntaram muito ali, por que é assim, por que é assado? E fizeram muitas perguntas. Foram os treinamentos que começaram a me testar. No sentido de que, vamos ver se esse cara conhece mesmo. E aí começou a tipo, me colocar dar... a prova. Exato. Então faziam perguntas. Eu lembro que lá no... Não lembro se foi em Fortaleza ou em Manaus, um treinamento, começaram a me fazer muitas perguntas técnicas. E aí, assim, no sentido de, tipo, será que ele sabe mesmo? Quanto que para fazer... qual a pressão que você utiliza de nitrogênio para fazer uma brasagem com nitrogênio passante? Qual que é a pressão do fluido refrigerante a tal temperatura com isso e aquilo? E eu, poxa... Ainda bem que eu sabia. Ainda bem que você estudou, né? Foi. Mas, assim, eu me senti ao mesmo tempo desconfortável, porque, sozinho, e se eu não soubesse, ali, né? Complicado. Eu não tinha ninguém, entendeu? Mas botou você à prova, na Não verdade. botou. E isso Sim. fez com que você fosse crescendo. Eu acredito que a Electrolux teve um ponto bem assertivo de voltar com tudo, a investir, a acreditar, a escutar o instalador, né? Que eu acho que isso foi voz, né? Dando voz ao instalador, isso foi muito bom. E você é uma pessoa que, por estar no campo, entendeu? Quando você conversava com o instalador ali, eu acho que isso eu e o Rinaldo, a gente sempre conversa. A gente tem um circuito, que hoje a Electrolux também é um grande parceiro, e a gente sempre falou isso, cara. O instalador, conversando com o instalador, é uma linguagem diferente. É bom você ter o engenheiro, é bom você ter o comercial, é legal, mas eu acho que foi assertivo em trazer você como um técnico que conhece ali de campo para levar informação, entendeu? Trazendo tecnologia nova, mudando o ar-condicionado, que hoje a Electrolux... Dando essa virada de chave. Dando né? essa virada de chave. Então foi bem...